bom técnico de futebol, mas ele não é um ombudsman, né? Então ele não tem que tentar ensinar o repórter a trabalhar. Fala galera, beleza? Tortex Tricolor na área. E galera, nós vamos falar aqui de uma situação bem chata que tá acontecendo aí. A gente ficou bastante orgulhoso com as atitudes do Zubeldia, pois ele tá representando muito bem o São Paulo. E ao contrário de muitos outros técnicos que passaram pelo São Paulo, que ficou numa situação mais de cautela, de não querer falar muito, de se expor, e quando aparece um técnico que expõe e que fala as verdades e que protege principalmente seus jogadores e o clube que ele defende muito bem, isso mostra que realmente ele não vai embora. Ele tá realmente dentro do São Paulo de uma forma que eu não tinha percebido. Depois dessa entrevista que teve com a reportagem que o Léo Lipri, o nome dele é Léo Lipri, que ele tentou fazer ali uma pergunta ali pro Zubeldia, o Zubeldia perguntou para ele se ele tinha a informação, se ele sabia do que ele estava falando. E aí um monte de repórter começou a defender. Logicamente que eles vão defender a bancada deles, né? Porque é normal. Assim como os técnicos vão defender os técnicos, os jogadores vão defender os jogadores e assim por diante. A gente agora vai analisar aqui alguns pontos que eu discordo completamente da reportagem. E eu tô percebendo que a mídia agora vai começar a cair de pau em cima do Zubeldia. Vamos dar uma olhadinha aqui agora? Não deixa de se inscrever e desce o like aí, tá bom? Que a gente precisa divulgar esse vídeo aqui bastante. Vou passar aqui um pouquinho de alguns pontos que estavam conversando o Piperno, Mauro César e o Flávio Prado a respeito do acontecimento, quando o Zubeldia fez uma pergunta para o repórter Léo Lipri lá da Globo, e eu gostaria de mostrar para vocês aqui o meu ponto de vista e algo que realmente eu concordo com o Zubeldia. Eu acho que ele tá certo quando ele devolveu a pergunta para o repórter. Vamos dar uma analisada aqui. A partir disso, o que a gente viu também foi um espetáculo constrangedor do técnico de São Paulo na coletiva, sendo extremamente grosseiro lá com o repórter que estava fazendo o trabalho dele. O técnico de São Paulo, até onde eu sei, ele é um bom técnico de futebol, mas ele não é um ombudsman, né? Então ele não tem que tentar ensinar o repórter a trabalhar, que foi exatamente o que aconteceu. Então, eu entendo, né, no momento de cabeça quente, um lance duvidoso, ele ter extravasado o seu inconformismo, mas daquela forma não. O repórter está lá fazendo o trabalho dele. E ele foi extremamente deselegante com alguém que fez uma pergunta pertinente a ele. Nesse ponto, meu amigo Piperno, você está completamente errado. Eu vou te explicar o porquê. Todo mundo aqui cobra profissionalismo de arbitragem, profissionalismo dos próprios profissionais que vão ali treinar os times, técnicos e comissão técnica. Cobra-se profissionalismo dos presidentes dos clubes. Eu vejo vocês aí, por exemplo, metendo pau no Corinthians, falando que não tem profissionalismo, que é uma várzea, etc. E por que o jornalista ele não tem que ter profissionalismo? Quando ele chega ali e vai ocupar o espaço dele ali naquela coletiva, ele tem que ter consciência que ele tem que estar por dentro dos acontecimentos, porque senão não faz o menor sentido ele ir lá até na frente de um dos técnicos que ele vai entrevistar, se ele não souber no mínimo o que está acontecendo de grave ou então o que está acontecendo de mais polêmico dentro de uma partida. A gente vai ver aqui depois que o próprio Léo Lipri, ele acabou dizendo que não sabia o que estava acontecendo. Então, tipo, quando perguntaram pra ele, né, da onde que você é? Ele falou, sou da Globo, né, quando o Zubeldia perguntou pra ele. A Globo, então colocou ele numa fria. Se ele chegar lá, a Globo fala pra ele, você tá incumbido de ir lá agora entrevistar o Zubeldia. Vai lá porque a gente tem um lugar vago lá, um assento lá que você pode sentar lá na frente lá na coletiva e fazer perguntas. Se for pra ele lá, só chegar lá e fazer uma pergunta sem saber o que tá acontecendo, manda minha mãe lá. Fala pra ela lá, que ela não entende nada de futebol, não sabe nada que tá acontecendo. Chega lá, ô mãe, vai lá. Faz uma pergunta lá pro Zubeldia. O Zubeldia, quando perguntou pra ele, você sabe o que tá acontecendo? Porque eu quero trocar ideia com você. Ele quis dizer isso. Concordo que ele pode ter até sido um pouco deselegante.
Mas ali naquele momento ali de raiva, né, que ele tava passando por tudo que aconteceu, dá pra entender no calor ali, ainda mais que não tem nenhum tempo, né, direito pra pessoa esfriar a cabeça pra poder dar uma coletiva, né. Faz aquela pergunta no dia seguinte, por exemplo, pro Zubeldia, pra ver se ele responderia daquela forma. Então a ideia realmente da coletiva também é falar a verdade pra vocês. Vocês aí da reportagem não conseguem elaborar uma pergunta bem feita. A gente fica assistindo aquelas coletivas. Eu assisto a coletiva do Corinthians, do Palmeiras, do São Paulo, de todo mundo. É uma lástima. Dá sono. A galera não consegue fazer uma pergunta direito. Uma pergunta cabível que faça com que retire alguma informação legal ali naquela situação ali que o técnico tem a oportunidade de falar alguma coisa. Vocês são ruins demais, esse que é o ponto. Mas a gente vai ver mais um pouquinho para depois eu continuar as ideias aqui. Ele domingo não deu entrevista, que ele estava suspenso, né? Domingo não, foi sábado. Alguém sabe se o Zubeldia ficou furioso assim com aquele pênalti ridículo que foi marcado por São Paulo contra o Red Bull Bragantino? Ele ficou furioso ou estava calmo? Estava calmo, estava furioso? Alguém sabe? Não, sério. Alguém tem notícia da reação dele quando viu aquele pênalti patético marcado? Um jogo que o São Paulo mereceu vencer. Não, peraí. Você viu só como eles são ruins? Ele elaborou uma pergunta sabendo que o Zubeldia estava suspenso, então ele não poderia dar entrevista. Então não tem como saber se ele estava furioso. Então a sua pergunta que você está levantando realmente mostra que está tentando defender o lado dos repórteres, né? O lado do jornalista. Você mesmo acabou de responder. Você percebeu o que você falou, Marcos César? O Mauro César, ele mesmo pergunta e se autorresponde e não percebe a baboseira que ele falou. Quem estava dando a entrevista naquele dia era um auxiliar técnico do Zubeldia, porque o Zubeldia estava suspenso. Então ele não poderia expor a opinião dele, porque ele nem permitido ele estar lá para poder dar uma entrevista ele era. Tô mostrando para vocês verem o quanto que realmente quando o Zubeldia levantou a questão lá na coletiva, ele estava certo. Vamos continuar. Olha só as baboseiras. Isso é um show de horrores. Primeiro que assim, o Léo Lepre, ele é um jornalista, o cara que mais conhece futebol latino-americano na imprensa brasileira atualmente. Conhece muito. Sabe muito bem que é o Zubeldia, sabe muito bem como é o comportamento dele, certamente não ficou surpreso. Mas ele está ali para perguntar, o repórter não vai ali para debater, meu camarada, ele vai ali para fazer a pergunta. E ele fez uma pergunta pertinente. O sujeito saiu do campo dando soco no backdrop lá do painel de publicidade, onde as pessoas dão entrevistas, né? Como se aquele painel tivesse alguma responsabilidade pelo que aconteceu em campo, do ponto de vista dele, evidentemente. Então ele fez a pergunta: quais são os lances que te deixaram revoltado? Ele queria que o repórter falasse, não cabe ao repórter falar. Não foi essa a questão. Cabe o repórter saber o que está acontecendo, foi isso que ele falou. Você sabe o que está acontecendo? Você viu o lance? Aí o repórter disse: eu não vi. Eu não estava assistindo. Então se a emissora... Aí ele explicou o motivo, né? Daqui a pouco eu vou até ler os motivos. Mas se a emissora não te dá condições de entrar numa entrevista para ter a oportunidade de tirar alguma informação importante e você não teve ainda tempo para poder analisar as coisas que aconteceram dentro do jogo, então não é para você estar lá. Não é para você fazer a pergunta. Ele fez uma pergunta pertinente. Ele não está ali para debater com ninguém. Ele está ali para perguntar. Caberia ao Zubeldia dizer: olha, eu fiquei irritado com isso. Aí ele fica: não, você que tem que falar, você que tem que falar. Ele não tem que falar nada. E ele não entende o trabalho do repórter. O cara que está na transmissão, ele estava na transmissão da TV Globo, ele não tem retorno de imagem. O Flávio trabalhou anos nessa função. Você não tem um monitor do lado. Não tem um monitor. Tem um celular. Não dá para o cara ficar olhando no celular, porque ele vai ser chamado pelo narrador a qualquer momento. Ele não é obrigação dele. Ele não é obrigação dele. Quem tem que olhar o monitor é o comentarista. Tem um cara de arbitragem lá para dar uma consultoria. Não entra mais na transmissão, né? Mas quando tem um lance polêmico, eles passam o feedback do especialista em arbitragem, essa coisa toda, central do apito. Tem lá ainda um. Não é obrigação dele? Ué. Então manda outro preparado. Então, se ele tem a função de ficar no campo e não pode ficar pesquisando para depois ser enviado para uma entrevista coletiva, então dê esse serviço para uma outra pessoa para que se prepare antes e vá para a entrevista. É simples. É isso. Por isso que ele falou, o Zubeldia, mais de 40 minutos que já aconteceu, que já acabou o jogo, eu tô aqui e você ainda não sabe o que tá acontecendo? Desculpa, meu. Desculpa. Você tá completamente errado, Mauro César.
E também todos os outros jornalistas que eu assisti falando a respeito desse assunto, eles estão puxando a sardinha pro lado deles. Não, porque eles têm muito trabalho, que eles têm que fazer isso, fazer aquilo durante o jogo e tal. Concordo, tudo bem. Eles têm muito trabalho, então eles têm que coordenar essa outra função do jornalista, do repórter ir lá e fazer a participar da coletiva para outro. Para ele chegar lá a par da situação do que tá acontecendo. Simples. Ele tá errado. Se ele tá boiando no que tá acontecendo, manda minha mãe lá fazer entrevista, é mais fácil. A Globo. Mas enfim, tem 2 comentaristas no jogo, geralmente, eles é que tem que falar. O repórter está ali para observar o que acontece no campo e tem que estar atento ali. Então, ele certamente não viu, porque termina o jogo, ele tem que gravar a passagem. Para quem não sabe, a passagem é aquela hora que o repórter aparece com o microfone todo bonitinho assim, com a roupinha arrumada. Aí ele fala e junta um trecho com o outro da matéria. É a passagem. Por isso que é a passagem. Passa de um trecho para o outro da matéria. Ele tem que gravar esse negócio ali na beira do campo depois do jogo. Ele tem uma reportagem para entregar, para fechar na redação depois e que vá ao ar no dia seguinte, ou na madrugada, sei lá, no dia seguinte, no caso. Então, aí ó, acabou de responder, tá vendo? Ele não tem, então, como tá sabendo as coisas para poder participar de uma coletiva. Pronto. Aí ó, tá vendo? A resposta tá aí. Tá aí, meu filho. Ele não tem tempo de ver, ele tem que correr para a coletiva. Tu é repórter, sabe disso. É uma correria danada, o cara tem que fazer tudo isso. Então ele certamente não viu. E se ele viu ou não, como disse bem o Léo, não interessa. O que eu penso é irrelevante. Ele não é um entrevistado, gente. O entrevistado é o técnico do São Paulo. Aí ele tem uma reação totalmente desproporcional quando era só responder a pergunta. Na verdade, o repórter foi legal com ele, porque deu a ele a chance de falar sobre o que o deixou revoltado. Ninguém precisa dar chance pra dizer por que tá revoltado. É como se fosse, tá falando como se fosse tipo assim, olha, eu tô te dando uma baita oportunidade pra você poder falar. Não, meu, se ele quiser ir lá e gravar com o próprio São Paulo, como assim qualquer outro clube, tem uma assessoria com editores, etc, pra poder fazer uma filmagem e explicar o que foi que aconteceu. Ele não precisa disso. Tá vendo? É o que eu tô dizendo, eles se colocam numa situação como se, olha só, eu estou te dando a oportunidade de expor os seus pensamentos. Ele não tá dando oportunidade nenhuma. Se vocês não tiverem a coletiva para escutar lá o que os técnicos estão falando, vocês não têm informação e vocês não têm trabalho. Na verdade é ao contrário, vocês que precisam dos times, dos clubes, vocês que precisam dos técnicos nas coletivas, para vocês conseguirem extrair o máximo, às vezes até tirar sangue aí para poder falar alguma coisa. Na verdade, na verdade quem é que tá dando a oportunidade para você é o Zubeldia. Porque se o Zubeldia não tivesse feito o que fez, você não tava falando essa groselha aí. Eu também não estaria aqui. E olha que nem repórter, nem jornalista eu sou, né? Eu não sou profissional, eu não fiz curso, né? Mas pelo que eu me preocupo aqui, pelo menos antes de fazer um vídeo aqui pra vocês, eu me preocupo em fazer uma pesquisa, 4, 5 horas de pesquisa, pra eu não falar uma groselha aqui, pra eu não falar coisa errada. E isso eu vou provar pra vocês agora o quanto que eles são descompromissados. Essa pesquisa que a gente faz, eles não se preocupam. Eles sentam lá e eles nem sabem qual é a pauta que eles vão falar. Olha só esse trecho que eu vou mostrar pra vocês. Olha só. Não, era impressionante. Tanto que os próprios treinadores falam, vamos parar com esse negócio aí. Aquela coisa, vamos lá, não sei o quê. O Vanderlei tem uma imitação engraçada, né? Do técnico que fala assim, quem é zagueiro? Aí, ó. Quem é atacante? Ó. Quem é meio campo? Ó, tá? Entenderam? Vamos pro jogo. Entendeu? Não dá, né, velho? Aí você vai querer discutir futebol? Não, né? Você faz tico, você levanta, você grita, você pega. Mas essa do Vanderlei é muito boa. Muitos deles ganham caminhões de dinheiro só no... Muito. E quando a câmera mostra, então mais ainda, né? O Cajuru, quando ele era repórter, ele falava muito isso, que era engraçado, o cara tava quietinho, né? Acendia a luz do cara, tem isso também, viu? Tem muito, que o português chama de enganador. Tem muito. Igual você, meu amigo, engana muito, achando aí que os técnicos enganam, né? Que deve ter mesmo, mas você também. É um que engana muito aí, fazendo a sua reportagem, o seu jornalismo. Porque esses dias mesmo, nem o dia do jogo dos clubes que você tem obrigação de saber, você sabia. Olha só o que aconteceu
esses dias, quando o São Paulo ganhou do Bragantino, que ele tanto apoia, que ele tanto diz que é maior que o São Paulo, olha só. Depois eu ainda vou tirar um pouquinho de onda com a sua cara, que não ache que eu esqueci que o São Paulo ganhou do Bragantino. E não ache que eu esqueci também... Quando foi esse jogo? O quê? Ontem. Olha o Bragantino. Ontem. Foi ontem? Foi. Ah, tá. Não, é que eu tava trabalhando no Jogo do Brasil, nem sabia. Foi ontem, eu não sabia. Flamengo e São Paulo jogou às 8 horas. Sabia não. Eu Sabe aquelas coisas de acidente que eu falei pro Eu achei Vampeta? que era segunda-feira o jogo, eu nem... Não, foi ontem. Poxa, às 20 horas. Não. Ah, não sabia não, porque eu tava no Jogo do Brasil, não tava fazendo... Eu sabia. Não. Já foi o jogo? Quanto foi? Já foi. 2-0. Já foi. 2-0 para... Pro São Paulo, claro que foi pro São Paulo. Senão eu não ia estar tirando onda com a tua cara. Você viu que realmente eu considerei importantíssimo isso. Eu nem E sabia que teve aí, jogo. o que eu queria te dizer é que não foi só uma vitória. Você viu, né? Considerei importantíssimo. Você tá entendendo o nível deles? O nível deles é esse. Eles não estão ligando. Eles querem produzir um conteúdo, botar na internet e enfiar a mão no bolso. Depois ele fala que é os outros que tá ganhando dinheiro enganando. Eles que enganam a gente. Porque eles não se preocupam. Eles não têm base. Chego lá, sento lá, faço conteúdo, solto na internet e nós que é bobo, quer entretenimento, quer assistir, vai lá e assiste, né? A gente nem sabe se é verdade. Por isso que tem um monte de fake news, gente. Por isso que tem um monte de coisa sem base. Porque a grande maioria é assim. Tem que ter a informação. Depois você vai lá e põe. Agora, desse jeito aí, você viu? Nem sabia do jogo. Olha só. Que o São Paulo, nesse momento, é o 5º colocado, com 27 pontos. E o seu gigantesco Bragantino é o 9º colocado. Finalmente o São Paulo tá na frente do Bragantino. Porque nos últimos anos só fica atrás, né? Acho que na Mas Copa calma. do Brasil do ano passado, o Red Bull Bragantino também não foi campeão. Calma que ainda não acabou. Calma que ainda não acabou. Então você não vai falar nada desse jogo? Você não vai falar? Eu nem sabia que teve o jogo, Realmente pô. foi uma porrada. Eu nem sabia que teve o jogo, pô. Eu nem sabia que tinha o jogo. Foi demais. Foi demais. Sabia desse jogo? Quando o São Paulo... Eu achei quando que... o São Paulo arrebenta Eu o achei que Bragantino, esse jogo... ele não viu o jogo. Pô, 2-0 arrebenta? 2-0, ganhou, filho. Mas você falou arrebenta, tá bom. Eu vou me informar, porque eu nem sabia. Eu achei que o jogo era segunda-feira. Você é ridículo, Flávio Prado. É isso aí mesmo. Ridículo. Ridículo. Então, o Zubeldia tá certo, galera. Tá certo. Tem que chegar lá profissional. Já que o jornalista diz que eles têm que ser profissionais, o técnico, o clube, os árbitros, o VAR, eles também têm que ser. Tem que ter profissionalismo. Tem que chegar lá sabendo o que tá acontecendo. É o mínimo. É o mínimo. Então, o Léo Lepre da Globo errou feio. Errou feio. Em dizer, ó, eu tô aqui. Em outras palavras, o Léo Lepre disse assim, ó, me mandaram pra cá, tô boiando, não sei nem o que tá acontecendo. Não sei nem qual que é a hora de Brasília. Não tô sabendo de nada. Mas mandaram eu aqui, ó. Eu tenho que fazer uma pergunta aqui, porque minha voz tem que aparecer aqui no microfone, pra cobrir tabela, porque a Globo tem que saber que eu vim pra cá e fiz uma pergunta. É isso. É isso. E aí, deixa lá. Já tá, o técnico já tá puto e vem um cara pra trocar ideia sobre o assunto que não sabe nem o que tá acontecendo. É isso aí, galera. Galera, deixa a sua opinião aí, o que vocês acham disso. Vocês estão de acordo com os repórteres, os jornalistas, ou vocês acham que o Zubeldia tá certo e dá uma carcada em pedir profissionalismo pra quando chega ali na frente deles pra fazer uma pergunta decente e também, principalmente, tá a par do assunto, né? O que vocês acham? Já dei minha opinião aqui pra vocês, eu vou ler aqui nos comentários o que vocês acham, beleza? Eu sou São Paulino, eu sou São Paulino de coração e eu quero ver o meu time ser campeão. Vamos, São Paulo!